Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, parece coisa de ficção científica. Vamos juntar a sabedoria milenar das plantas com os princípios geniais sobre frequência de Nikola Tesla. Basicamente, é sair da farmacologia tradicional e entrar de cabeça num campo chamado biofísica aplicada. E a pergunta que guia tudo isso é fascinante. Pensa só, será que é possível usar a assinatura vibracional única de uma planta, quase como se fosse a música dela, para atacar micróbios com uma precisão de cirurgião? Para entender o conceito, é só lembrar daquela imagem clássica da cantora de ópera. Ela não quebra a taça de cristal com a força da voz, com o grito. O truque é encontrar a frequência exata, a nota certinha em que o cristal vibra. É o fenômeno da ressonância. A ideia aqui é a mesmíssima coisa, encontrar a nota exata que desestabiliza a membrana de uma bactéria, mas sem afetar as nossas células saudáveis. Então esse vai ser o nosso caminho. A gente começa entendendo essa revolução vibracional, depois vê um caso prático com a planta boldo, espia como o processo de laboratório funciona, confere as provas científicas e, no fim, discute o que tudo isso pode significar para o futuro. Ok, vamos fundo nisso. O que está em jogo aqui é uma mudança de paradigma. É deixar de pensar só em reações químicas e começar a usar energia, frequência e vibração como se fossem ferramentas farmacêuticas. O conceito central é a biorressonância. A lógica é que toda célula, toda molécula, tem uma frequência natural de vibração. Se for possível identificar a assinatura vibracional de um composto de uma planta e a frequência de uma bactéria que se quer combater, o resultado pode ser um efeito superdirecionado e potente. Para deixar isso mais concreto, vamos pegar o boldo, uma planta super comum que muita gente conhece. O que acontece quando se pega um extrato tradicional dela e se dá um upgrade usando os princípios de Tesla? Agora, o ponto que realmente chama a atenção nessa tabela é a diferença na eficácia. O extrato comum é limitado, se espalha pelo corpo todo. Já o de ressonância promete uma concentração máxima, uma ação focada e um poder de inibição muito maior. E o melhor, tudo isso com uma dose menor e, por consequência, com menos risco de toxicidade. Mas como isso é feito na prática? Vamos entrar no laboratório para entender o processo. E já adianto, é menos sobre aquecer e esmagar e mais sobre energia e sintonização. O processo tem 4 etapas principais. Primeiro, a purificação da planta. Aí vem o pulo do gato de Tesla, identificar a frequência de ressonância dos seus compostos. Depois, o próprio líquido que vai ser usado, o solvente, é sintonizado com essa frequência. E, por último, um campo eletromagnético faz a extração, puxando os compostos para dentro do solvente de um jeito muito mais eficiente. Isso aqui é a chave de tudo. A frequência de ressonância é aquela nota da cantora de ópera. Não é uma frequência qualquer, é a vibração perfeita para interagir com uma molécula específica, seja para extraí-la da planta ou para desestabilizar a membrana de uma bactéria. E olha que legal, até a água usada no processo é especial. Ela passa por um campo magnético e suas moléculas se organizam em estruturas menores. Essa tal água hexagonal consegue penetrar nas células da planta com uma eficiência muito maior, agindo em nível molecular. Certo, a teoria é fascinante. Mas como se prova que isso funciona de verdade? Agora a gente vai para a bancada do laboratório, o lugar onde as ideias precisam encarar o rigor da ciência. O potencial de aplicação é enorme. Esse tipo de extrato poderia ser direcionado contra bactérias super resistentes como a H. pylori, que causa úlceras, ou a Staphylococcus aureus, famosa em infecções hospitalares. A precisão vibracional poderia, em tese, até interferir na replicação de vírus. E aqui estão os resultados que seriam esperados em testes de laboratório. Num teste padrão, o extrato Tesla criaria uma área de destruição de bactérias quase 2 vezes maior. E o ponto mais importante, faria isso com uma dose 4 vezes menor. Isso indica uma potência muito superior. E esse gráfico ilustra a diferença de um jeito brilhante. A imagem deixa muito claro o aumento drástico no poder antibacteriano. Não é uma melhoria qualquer, é um salto gigantesco de eficácia. No fim das contas, este é o número que importa. 4 vezes mais potente. Isso quer dizer que seria possível alcançar um resultado terapêutico muito melhor usando bem menos matéria-prima, o que, claro, se traduz em mais segurança e menor risco de efeitos colaterais. Então, vamos para nossa conclusão. Isso tudo vai muito além do boldo. Se essa tecnologia se provar viável, ela representa um jeito completamente novo de pensar sobre como desenvolver medicamentos.
Essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. É a transição de um método que ataca de forma indiscriminada para um que age com inteligência e precisão, usando as leis da física. A comparação final deixa tudo bem claro. De um lado, a química da força bruta, que muitas vezes causa dano colateral. Do outro, a física inteligente, que promete ser seletiva e eficiente e trabalhar em harmonia com o nosso corpo, como um maestro que restaura o equilíbrio. E isso nos leva à pergunta final. Será que estamos vendo o começo da próxima grande revolução farmacêutica? Um futuro em que energia e frequência serão tão importantes quanto uma molécula? Ou será que essa ideia, por enquanto, ainda pertence ao campo da ficção científica? Só mais pesquisa e testes de laboratório vão poder dizer.